Duvido que mamãe embarque. Veremos. Mãe é capaz de tudo, mas, com ela ou sem ela, tenho por certa a nossa ida, e não haverá esforço que eu não empregue, deixe estar. Paciência é que é preciso. E não faça nada que dê lugar a censuras ou queixas, muita docilidade e toda aparente satisfação. Não ouviu o elogio do Lente. É que você se tem portado bem. Pois continue. Mas, 1859 ou 1860 é muito tarde. Será este ano, replicou José Dias. Daqui a 3 meses. Ou 6. Não, 3 meses. Pois sim. Tenho agora um plano, que me parece melhor que outro. Qualquer. É combinar a ausência de vocação eclesiástica e a necessidade de mudar de ares. Você por que não tosse? Por que não tusso? Já, não, mas eu hei de avisar você para tossir, quando for preciso, aos poucos, uma tossezinha seca, e algum fastio eu irei preparando-a. Excelentíssima! Ó! Tudo isto é em benefício dela. Uma vez que o filho não pode servir a igreja, como deve ser servida, o melhor modo de cumprir a vontade de Deus é dedicá-lo a outra coisa. O mundo também é igreja para os bons. Pareceu-me outra vez a vaca de Homero, como se este mundo também é igreja para os bons, fosse outro bezerro, irmão dos santos olhos da teologia. Mas não dei tempo à ternura materna, e repliquei. Ah! Entendo. Mostrar que estou doente para embarcar, não é? José Dias hesitou um pouco, depois explicou-se. Mostrar a verdade, porque, francamente, Bentinho, eu há meses que desconfio do seu peito. Você não anda bom do peito. Em pequeno, teve umas febres e uma ronqueira. Passou tudo, mas há dias em que está mais descorado. Não digo que já seja o mal, mas o mal pode vir depressa. Numa hora. Cai a casa. Por isso, se aquela Santa Senhora não quiser ir conosco, ou para que vá mais depressa, acho que uma boa tosse. Se a tosse há de vir de verdade, melhor é apressá-la. Deixe estar, eu aviso. Bem, mas em saindo daqui não há de ser para embarcar logo, saio primeiro, depois cuidaremos do embarque, o embarque é que pode ficar para o item sem item Dom Casmurro. Ano. Não dizem que o melhor tempo é abril ou maio? Pois seja maio. Primeiro. Deixo o seminário, daqui a 2 meses. E porque a palavra me estivesse a pigarrear na garganta, dei uma volta rápida, e perguntei-lhe a queima-roupa. Capitu como vai? KPITULOL 12. Uma ponta de Iago. A pergunta era imprudente, na ocasião em que eu cuidava de transferir o embarque. Equivalia a confessar que o motivo principal ou único da minha repulsa ao seminário era Capitu, e fazer crer improvável a viagem. Compreendi isto depois que falei, quis emendar-me, mas nem soube como. Nem ele me deu tempo. Tem andado alegre, como sempre, é uma tontinha. Aquilo, enquanto não pegar algum peralta da vizinhança, que case com ela. Estou que empalideci, pelo menos, senti correr um frio pelo corpo todo. A notícia de que ela vivia alegre, quando eu chorava todas as noites, produziu-me aquele efeito, acompanhado de um bater de coração, tão violento, que ainda agora cuido ouvi-lo. Há alguma exageração nisto, mas o discurso humano é assim mesmo, um composto de partes excessivas e partes diminutas, que se compensam, ajustando-se. Por outro lado, se entendermos que a audiência aqui não é das orelhas, senão da memória, chegaremos à exata verdade. A minha memória ouve ainda agora as pancadas do coração naquele instante. Não esqueças que era a emoção do primeiro amor. Estive quase a perguntar a José Dias que me explicasse a alegria de Capitu, o que é que ela fazia, se vivia rindo.
cantando ou pulando, mas retive-me a tempo, e depois outra ideia. Outra ideia, não, um sentimento cruel e desconhecido, o puro ciúme. Leitor das minhas entranhas. Tal foi o que me mordeu, ao repetir comigo as palavras de José Dias, algum peralta da vizinhança. Em verdade, nunca pensar em tal desastre. Vivia tão nela, dela e para ela, que a intervenção de um peralta era como uma noção sem realidade. Nunca me acudiu que havia peraltas na vizinhança, variedade e feitio, grandes passeadores das tardes. Agora, lembrava-me que alguns olhavam para Capitu, e tão senhor me sentia dela. Que era como se olhassem para mim, um simples dever de admiração e de inveja. Separados um do outro pelo espaço e pelo destino, o mal aparecia-me. Agora, não só possível, mas certo. E a alegria de Capitu confirmava a suspeita. Se ela vivia alegre é que já namorava outro, acompanhá-lo-ia com os olhos. Na rua, falar-lhe-ia à janela, as ave-marias, trocariam flores e que? Sabes o que é que trocariam mais, se o não achas por ti mesmo? Escusado é ler o resto do capítulo e do livro, não acharás mais nada, ainda que eu o diga com todas as letras da etimologia. Mas se o achaste, compreenderás que eu, depois de estremecer, tivesse um ímpeto de atirar-me pelo portão fora, descer o resto da ladeira, correr, chegar à casa do Pádua, agarrar Capitu e intimar-lhe que me confessasse quantos já lhe dera o peralta da vizinhança. Não fiz nada. Os mesmos sonhos que ora conto. Não tiveram, naqueles 3 ou 4 minutos, esta lógica de movimentos e pensamentos. Eram soltos, emendados e mal emendados, como o desenho. Truncado e torto, uma confusão, um turbilhão, que me cegava e ensurdecia. Quando tornei a mim, José Dias concluía uma frase, cujo princípio não ouvi, e o mesmo fim era vago, e a conta que dará de si. Que conta e quem? Cuidei naturalmente que falava ainda de Capitu, e quis perguntar-lhe, mas a vontade morreu ao nascer, como tantas outras gerações delas. Limitei-me a inquirir do agregado quando é que iria à casa ver minha mãe. Estou com saudades de mamãe. Posso ir já esta semana? Vai sábado. Sábado? Ah! Sim. Sim. Peça à mamãe que me mande buscar sábado. Sábado. Este sábado, não? Que me mande buscar, sem falta. KPITULOL 13. Metades de um sonho. Fiquei ansioso pelo sábado. Até lá os sonhos perseguiam-me, ainda. Acordado, e não os digo aqui para não alongar esta parte do livro. Um só ponho, e no menor número de palavras, ou antes porei 2, porque um nasceu do outro, a não ser que ambos formem 2 metades de um só. Tudo isto é obscuro, dona leitora, mas a culpa é do vosso sexo, que perturbava assim a adolescência de um pobre seminarista. Não fosse ele, e este livro seria talvez uma simples prática paroquial, se eu fosse padre, ou uma pastoral, se bispo, ou uma encíclica, se papa, como me recomendara tio Cosme, anda lá. Meu rapaz, volta-me papa. Ah! Por que não cumpri esse desejo? Depois de Napoleão, tenente imperador, todos os destinos estão neste século. Quanto ao sonho foi isto. Como estivesse a espiar os peraltas da vizinhança, vi um destes que conversava com a minha amiga ao pé da janela. Corri ao lugar, ele fugiu, avancei para Capitu, mas não estava só, tinha o pai ao pé de si, enxugando os olhos e mirando um triste bilhete de loteria. Não. Me parecendo isto claro, ia pedir a explicação, quando ele de si mesmo a deu, o Peralta fora levar-lhe a lista dos prêmios da loteria, e o bilhete saíra branco. Tinha o número 4004. Disse-me que esta simetria de algarismo era misteriosa e bela, e provavelmente a roda andara mal, era impossível que
Não devesse ter a sorte grande. Enquanto ele falava, Capitu dava-me com os olhos todas as sortes grandes e pequenas. A maior destas devia ser dada com a boca. E aqui entra a segunda parte do sonho. Pádua desapareceu, como as suas esperanças do bilhete. Capitu inclinou-se para fora, eu relanceei os olhos pela rua, estava deserta. Peguei-lhe nas mãos, resmunguei não sei que palavras, e acordei sozinho no dormitório. O interesse do que acabas de ler não está na matéria do sonho, mas nos esforços que fiz para ver se dormia novamente e pegava nele outra vez. Nunca dos nuncas poderás saber a energia e obstinação que empreguei em fechar os olhos, apertá-los bem, esquecer tudo para dormir, mas não dormia. Esse mesmo trabalho fez-me perder o sono até a madrugada. Sobre a madrugada, consegui conciliá-lo, mas então nem peraltas, nem bilhetes de loteria, nem sortes grandes ou pequenas, nada dos nadas veio ter comigo. Não. Sonhei mais aquela noite, e dei mal às lições daquele dia. Machado de Assis item 103 item. KPITULOL 14. Uma ideia e um escrúpulo. Relendo o capítulo passado, acode-me uma ideia e um escrúpulo. O escrúpulo é justamente descrever a ideia, não a havendo mais banal na terra, posto que daquela banalidade do sol e da lua, que o céu nos dá todos os dias e todos os meses. Deixei o manuscrito, e olhei para as paredes. Sabes que esta casa do Engenho Novo, nas dimensões, disposições e pinturas, é reprodução da minha antiga casa de Matacavalos. Outro sim, como te disse. No capítulo 2, o meu fim em imitar a outra foi ligar as duas pontas da vida. O que aliás não alcancei. Pois o mesmo sucedeu àquele sonho do seminário. Por mais que tentasse dormir e dormisse. Donde concluo que um dos ofícios do homem é fechar e apertar muitos olhos, e ver se continua pela noite. Velho sonho truncado na noite moça. Tal é a ideia banal e nova que eu não quisera pôr aqui, e só provisoriamente a escrevo. Antes de concluir este capítulo, fui à janela indagar da noite por quê razão os sonhos hão de ser assim tão tênues que se esgarçam ao menor abrir de olhos ou voltar de corpo, e não continuam mais. A noite não me respondeu logo. Estava deliciosamente bela, os morros palejavam de luar e o espaço morria de silêncio. Como eu insistisse, declarou-me que os sonhos já não pertencem à sua jurisdição. Quando eles moravam na ilha que Luciano lhes deu, onde ela tinha o seu palácio, e donde os fazia sair com suas caras de vária feição, dar-me-ia explicações possíveis. Mas os tempos mudaram tudo. Os sonhos antigos foram aposentados, e os modernos moram no cérebro da pessoa. Estes, ainda que quisessem imitar os outros, não poderiam fazê-lo. A ilha dos sonhos, como a dos amores, como todas as ilhas de todos os mares, são agora objeto da ambição e da rivalidade da Europa e dos Estados Unidos. Era uma alusão às Filipinas. Pois que não amo a política, e ainda menos a política internacional, fechei a janela e vim acabar este capítulo para ir dormir. Não peço agora os sonhos de Luciano, nem outros, filhos da memória ou da digestão, basta-me um sono quieto e apagado. De manhã, com a fresca, irei dizendo mais da minha história e suas pessoas. KPITULOL 15. A dissimulação. Chegou o sábado, chegaram outros sábados, e eu acabei afeiçoando-me à vida nova. Ia alternando a casa e o seminário. Os padres gostavam de mim, os rapazes também, e Escobar mais que os rapazes e os padres. No fim de 5 semanas estive quase a contar a este as minhas penas e esperanças. Capitu refriou-me. Escobar é muito meu amigo, Capitu. Mas não é meu amigo. Pode vir a ser, ele já me disse que há de vir cá para conhecer mamãe.
Não importa, você não tem direito de contar um segredo que não é só seu, mas também meu, e eu não lhe dou licença de dizer nada à pessoa nenhuma. Era justo, calei-me e obedeci. Outra coisa em que obedeci às suas reflexões foi logo no primeiro sábado, quando eu fui à casa dela, e, após alguns minutos de conversa, me aconselhou a ir embora. Hoje não fique aqui mais tempo, vá para casa, que eu lá vou logo. É natural que Glória queira estar com você muito tempo, ou todo, se puder. Em tudo isso mostrava minha amiga tanta lucidez que eu bem podia deixar de citar um terceiro exemplo, mas os exemplos não se fizeram senão para ser citados, e este é tão bom que a omissão seria um crime. Foi a minha terceira ou quarta vinda à casa. Minha mãe, depois que lhe respondi as 1000 perguntas que me fez sobre o tratamento que me davam, os estudos, as relações, a disciplina, e se me doía alguma coisa, e se dormia bem, tudo o que a ternura das mães inventa para cansar a paciência de um filho, concluiu, voltando-se para José Dias. Senhor José Dias, ainda duvida que saia daqui um bom padre? Excelentíssima! E você, Capitu, interrompeu minha mãe voltando-se para a filha do Pádua que estava na sala, com ela, você não acha que o nosso Bentinho dará um bom padre? Acho que sim, senhora, respondeu Capitu cheia de convicção. Não gostei da convicção. Assim lhe disse, na manhã seguinte, no quintal dela, recordando as palavras da véspera, e lançando-lhe em rosto, pela primeira vez, a alegria que ela mostrará desde a minha entrada no seminário, quando eu vivia curtido de saudades. Capitu fez-se muito séria, e perguntou-me como é que queria que se portasse, uma vez que suspeitavam de nós, também tivera noites desconsoladas, e os dias, em casa dela, foram tão tristes como os meus, podia indagá-lo do pai e da mãe. A mãe chegou a dizer-lhe, por palavras encobertas, que não pensasse mais em mim. Com Glória e Justina mostro-me naturalmente alegre, para que não pareça que a denúncia de José Dias é verdadeira. Se parecesse, elas tratariam de separar-nos mais, e talvez acabassem não me recebendo. Para mim, basta o nosso juramento de que nos havemos de casar um com o outro. Era isto mesmo, devíamos dissimular para matar qualquer suspeita, e ao mesmo tempo gozar toda a liberdade anterior, e construir tranquilos o nosso futuro. Mas o exemplo completa-se com o que ouvi no dia seguinte. Ao almoço, minha mãe, dizendo tio Cosme que ainda queria ver com que mão havia eu de abençoar o povo à missa, contou que, dias antes, estando a falar de moças que se casam cedo, Capitu lhe dissera, pois a mim quem me há de casar há de ser o padre Bentinho, eu espero que ele se ordene. Tio Cosme riu da graça, José Dias não dessorriu, só prima Justina é que franziu a testa e olhou para mim interrogativamente. Eu, que havia olhado para todos, não pude resistir ao gesto da prima, e tratei de comer. Mas comi mal, estava tão contente com aquela grande dissimulação de Capitu que não vi mais nada. E, logo que almocei, corri a referir-lhe a conversa e a louvar-lhe a astúcia. Capitu sorriu de agradecida. Você tem razão, Capitu, concluí eu, vamos enganar toda esta gente. Não é? Disse ela com ingenuidade. KPITULOL 16. Intimidade. Capitu ia agora entrando na alma de minha mãe. Viviam o mais do tempo juntas, falando de mim, a propósito do sol e da chuva, ou de nada, Capitu ia lá cozer, às manhãs, alguma vez ficava para jantar. Prima Justina não acompanhava a parenta naquelas finezas, mas não tratava de todo mal a minha amiga. Era assaz sincera para dizer o mal que Item 106 Item Dom Casmurro sentia de alguém, e não sentia bem de pessoa alguma. Talvez do marido.
Mas o marido era morto, em todo caso, não existira homem capaz de competir com ele na afeição, no trabalho e na honestidade, nas maneiras e na agudeza de espírito. Esta opinião, segundo o tio Cosme, era póstuma, pois em vida andavam as brigas, e os últimos 6 meses acabaram separados. Tanto melhor para a justiça dela, o louvor dos mortos é um modo de orar por eles. Também gostaria de minha mãe, ou se algum mal pensou dela foi entre si e o travesseiro. Compreende-se que, de aparência, lhe desse a estima devida. Não penso que ela aspirasse a algum legado, às pessoas assim dispostas. Excedem os serviços naturais, fazem-se mais risonhas, mais assíduas, multiplicam os cuidados, precedem os fâmulos. Tudo isso era contrário à natureza de prima Justina, feita de azedume e de implicância. Como vivesse de favor na casa, explica-se que não desestimasse a dona e calasse os seus ressentimentos, ou só dissesse mal dela a Deus e ao diabo. Caso tivesse ressentimentos de minha mãe, não era uma razão mais para detestar Capitu, nem ela precisava de razões suplementares. Contudo, a intimidade de Capitu fê-la mais aborrecível à minha parenta. Se a princípio não a tratava mal, com o tempo trocou de maneiras e acabou fugindo-lhe. Capitu, atenta, desde que a não via, indagava dela e ia procurá-la. Prima Justina tolerava esses cuidados. A vida é cheia de obrigações que a gente cumpre, por mais vontade que tenha de as infringir deslavadamente. Demais, Capitu usava certa magia que cativa. Prima Justina acabava sorrindo, ainda que azedo. Mas a sós com minha mãe achava alguma palavra ruim que dizer da menina. Como minha mãe adoecesse de uma febre, que a pôs às portas da morte, quis que Capitu lhe servisse de enfermeira. Prima Justina, posto que isto a aliviasse de cuidados penosos, não perdoou a minha amiga a intervenção. Um dia, perguntou-lhe se não tinha que fazer em casa, outro dia, rindo, soltou-lhe este epigrama: e não precisa correr tanto, o que tiver de ser seu às mãos lhe há de ir. Machado de Assis item 107 item. KPITULOL 17. Pecado. Já agora não tiro a doente da cama sem contar o que se deu comigo. Ao cabo de 5 dias, minha mãe amanheceu tão transtornada que ordenou-me mandassem buscar ao seminário. Em vão tio Cosme. Mana Glória, você assusta-se sem motivo, a febre passa. Não. Não. Mandem buscá-lo. Posso morrer, e a minha alma não se salva, se Bentinho não estiver ao pé de mim. Vamos assustá-lo. Pois não lhe digam nada, mas vão buscá-lo, já, não se demorem. Cuidaram fosse delírio, mas, não custando nada trazer-me, José Dias foi incumbido do recado. Entrou tão atordoado que me assustou. Contou particularmente ao reitor o que havia, e recebi licença para ir à casa. Na rua íamos calados, ele não alterando o passo do costume, a premissa antes da consequência, a consequência antes da conclusão, mais cabisbaixo e suspirando, eu temendo ler no rosto dele alguma notícia dura e definitiva. Só me falará na doença, como negócio simples, mas o chamado, o silêncio. Os suspiros podiam dizer alguma coisa mais. O coração batia-me com força. As pernas bambeavam-me, mais de uma vez cuidei cair. O anseio de escutar a verdade complicava-se em mim com o temor de a saber. Era a primeira vez que a morte me aparecia assim perto, me envolvia. Me encarava com os olhos furados e escuros. Quanto mais andava aquela Rua dos Barbonos, mais me aterrava a ideia de chegar a casa, de entrar, de ouvir os prantos, de ver um corpo defunto. Oh! Eu não poderia nunca expor aqui tudo o que senti naqueles terríveis minutos. A rua, por mais que José Dias andasse superlativamente devagar, parecia fugir-me debaixo dos pés. As casas voavam de um e outro lado,
e uma corneta que nessa ocasião tocava no quartel dos municipais permanentes ressoava aos meus ouvidos como a trombeta do juízo final. Cheguei aos Arcos, entrei na rua de Matacavalos. A casa não era logo ali, mas muito além da dos Inválidos, perto da do Senado. 3 ou 4 vezes, quisera interrogar o meu companheiro, sem ousar abrir a boca. Mas agora, já nem tinha tal desejo. Ia só andando, aceitando o pior, como um gesto do destino, como uma necessidade da obra humana, e foi então que a esperança, para combater o terror, me segredou ao coração, não estas palavras, pois nada articulou parecido com palavras, mas uma ideia que poderia ser traduzida por elas, e mamãe defunta, acaba o seminário. Leitor, foi um relâmpago. Tão depressa alumiou a noite, como se esvaiu. E a escuridão fez-se mais cerrada, pelo efeito do remorso que me ficou. Foi uma sugestão da luxúria e do egoísmo. A piedade filial desmaiou um instante, com a perspectiva da liberdade certa, pelo desaparecimento da dívida. E do devedor, foi um instante, menos que um instante, o centésimo de um instante, ainda assim o suficiente para complicar a minha aflição com um remorso. José Dias suspirava. Uma vez olhou para mim tão cheio de pena que me pareceu haver-me adivinhado, e eu quis pedir-lhe que não dissesse nada. Ninguém, que eu ia castigar-me, etc. Mas a pena trazia tanto amor, que não podia ser pesar do meu pecado, mas então era sempre a morte de minha mãe. Senti uma angústia grande, um nó na garganta, e não pude mais. Chorei de uma vez. Que é, Bentinho? Mamãe. Não. Não. Que ideia é essa? O estado dela é gravíssimo, mas não é mal de morte, e Deus pode tudo. Enxugue os olhos, que é feio um mocinho da sua idade andar chorando na rua. Não há de ser nada, uma febre. As febres, assim como dão com força, assim também se vão embora. Com os dedos, não, onde está o lenço? Enxuguei os olhos, posto que de todas as palavras de José Dias uma só me ficasse no coração, foi aquele gravíssimo. Vi depois que ele só queria dizer grave, mas o uso do superlativo faz a boca longa, e, por amor do período, José Dias fez crescer a minha tristeza. Se achares neste livro algum caso da mesma família, avisa-me, leitor, para que o emende na segunda edição, nada. Há mais feio que dar pernas longuíssimas a ideias brevíssimas. Enxuguei os olhos, repito, e fui andando, ansioso agora por chegar a casa, e pedir perdão à minha mãe do ruim pensamento que tive. Enfim, chegamos, entramos, subi trêmulo os 6 degraus da escada, e daí a pouco, debruçado sobre a cama, ouvi as palavras ternas de minha mãe que me apertava muito as mãos, chamando-me seu filho. Estava queimando, os olhos ardiam nos meus, toda ela